Olha, hoje a gente vai mergulhar num componente que é, sem exagero, o herói anônimo de quase todo aparelho eletrônico que existe. A gente está falando da fonte de alimentação de modo chaveado, ou, para facilitar, a famosa fonte chaveada. Pois é, parou para pensar nisso? Essa pergunta é matadora porque ela vai direto no ponto. A resposta para isso, gente, está numa inovação simplesmente genial que mudou da água para o vinho o jeito que a gente alimenta nossos aparelhos. Então vamos entender o desafio aqui. Todo e qualquer equipamento eletrônico tem um problema fundamental para resolver. A energia que sai da tomada de casa não serve do jeito que vem para ele funcionar. É que assim, a energia da tomada é o que a gente chama de corrente alternada, ou AC. Ela tem uma voltagem alta e, como o nome diz, ela fica alternando. Agora, os circuitos super delicados dentro dos nossos aparelhos, eles precisam de corrente contínua, ADC, baixa voltagem, super estável, retinha. E quem faz essa mágica de transformar uma na outra é justamente a fonte de alimentação. Bom, e para fazer essa conversão, existiam basicamente dois jeitos. Tinha o jeito antigo, que a gente chama de regulação linear, e o jeito moderno, a regulação por chaveamento. E essa sim, essa mudou completamente as regras do jogo. As fontes lineares, o jeito antigo, funcionavam de uma forma, digamos, bruta. A analogia do dimmer de luz é perfeita. Elas pegavam aquela voltagem alta da tomada e, para entregar a voltagem mais baixa, elas simplesmente queimavam o excesso, jogavam fora em forma de calor. Simples, sim, mas nossa, um desperdício de energia absurdo. E aí que entra a nossa estrela do dia, a fonte chaveada, ou SMPS. Faz tudo diferente. Em vez de queimar energia, ela é inteligente. Ela usa um interruptor, um transistor, que liga e desliga numa velocidade alucinante, milhares de vezes por segundo. Com isso, ela entrega energia em pequenos pacotinhos, só necessário, sem desperdício. E quando a gente olha os números, nossa, aí não tem discussão, a diferença é gritante. Uma fonte linear, com sorte, chega a uns 50% de eficiência. Metade da energia vira calor. Já uma fonte chaveada boa passa fácil dos 90% a 95%. Na prática, isso quer dizer que ela consegue entregar muito mais potência, sendo muito menor e mais leve. Beleza, mas como é que esse liga e desliga maluco vira uma energia limpinha e estável do outro lado? Como essa mágica funciona? Agora a gente vai abrir essa caixinha preta para entender o processo por dentro. É um processo super engenhoso em 4 etapas principais. Primeiro, a energia AC da tomada é retificada, ou seja, ela vira uma corrente contínua, mas ainda meio suja, pulsante. Aí vem o segundo passo, o chaveamento. Um transistor pica essa corrente numa frequência altíssima. Terceiro, essa energia picotada vai para um transformador minúsculo que ajusta a voltagem. E por último, essa saída é retificada de novo e filtrada para sair aquela corrente contínua perfeita que o aparelho precisa. Essa imagem aqui ilustra o caminho todo de um jeito fantástico. A energia entra, passa pela retificação e aí o transistor começa a trabalhar, fazendo o chaveamento. Mas o grande segredo, o pulo do gato, está no circuito de controle. Ele é tipo o cérebro do sistema. Fica o tempo todo de olho na saída para garantir que a voltagem seja sempre cravada no valor certo. É um sistema de uma elegância e de uma eficiência impressionantes. E esse cérebro tem nome. É a modulação por largura de pulso, ou PWM. Pensa nele como o maestro da orquestra. Ele fica medindo a voltagem de saída o tempo todo. A voltagem caiu um pouquinho, ele manda o interruptor ficar ligado por um tempo um pouco maior. A voltagem subiu demais, ele manda ficar ligado por menos tempo. Esse ajuste fino e constante é o que garante uma estabilidade absurda na energia que chega no aparelho. Ok, agora vamos falar do impacto real de tudo isso. Porque essa eficiência toda não é só um número bonito numa planilha. As consequências práticas disso são gigantescas e literalmente moldaram o mundo tecnológico que a gente conhece hoje. Mais de 90%. Isso significa que quase nada de energia é jogada fora em forma de calor. Lembra da pergunta do carregador que não é mais um tijolo quente? É exatamente por isso. Menos calor quer dizer que os componentes duram mais e que não precisa mais daqueles dissipadores de calor enormes e pesados de antigamente. E esse gráfico aqui escancara a diferença. Não é uma melhoriazinha, não. É praticamente o dobro da eficiência. Agora imagina essa economia de energia multiplicada por bilhões de aparelhos ligados no mundo todo. O impacto no consumo de energia do planeta é simplesmente colossal. E aqui está um dos grandes segredos da miniaturização. A alta frequência é a chave de tudo. Pensa assim, para transportar uma certa quantidade de água é possível usar um balde bem grande, devagar,
ou usar milhares de copinhos, bem rápido. Os milhares de copinhos rápidos permitem que tudo seja menor. Na eletrônica é a mesma coisa. Os pacotinhos de energia super rápidos fazem com que os componentes, como os transformadores, possam ser minúsculos. E a prova visual está aqui. É impressionante. Os dois transformadores na imagem lidam com a mesmíssima potência, 150 watts. A única diferença? O da direita trabalha numa frequência 10 vezes maior. A redução de tamanho não tem nem o que dizer, é dramática. É por isso que tudo ficou tão pequeno. E aí a gente chega no ponto crucial. Essa tecnologia não é um mero detalhe técnico para engenheiro, não mesmo. Ela é um dos pilares, uma das fundações que permitem que a eletrônica moderna exista do jeito que a gente conhece. E onde elas estão? A resposta é em absolutamente tudo. Nos computadores, nos servidores que rodam a internet, nas televisões, nos sistemas de telecomunicação, em equipamentos médicos que salvam vidas, na automação das indústrias e, claro, no carregador do celular. Pode procurar, se é eletrônico, tem uma fonte chaveada lá dentro. Sem a fonte chaveada, o cenário seria outro. Laptops seriam pesados como malas. Celulares precisariam de uma bateria externa do tamanho de uma mochila. Os data centers gastariam uma energia absurda. Toda essa portabilidade e potência que a gente espera como padrão hoje em dia é um resultado direto dessa tecnologia. Isso tudo nos leva a uma pergunta para o futuro, né? Porque a busca por mais eficiência não para nunca. Os aparelhos continuam diminuindo, enquanto a necessidade de energia, com inteligência artificial e tudo mais, só aumenta. A inovação em como a gente alimenta tudo isso é mais crucial do que nunca. Então, fica a pergunta: qual vai ser o próximo grande salto? Essa é a questão que vai mover a engenharia nos próximos anos.